Meu nome é Amanda, eu tive o prazer de ser aluna da Isabel na faculdade. E aí eu me pergunto para vocês, do trabalho, mas não questionando o trabalho. As duas instituições em que eu atuo hoje são ONGs que trabalham com educação pelo esporte, utilizando o basquete. E as duas instituições, elas participam da rede Esporte pela Mudança Social. Quem não conhece, tem um folder aí dentro da pastinha de todo mundo. E uma das discussões que a gente tem feito, ela está relacionada com os sistemas esportivos no Brasil. Então, há um sistema, não há? Como que a gente poderia trabalhar em rede com outras instituições para tentar chegar em comum acordo e aí tentar trabalhar na relação da política pública? E aí a minha pergunta para você é, será que não seria importante olhar para ambos, tanto para a educação física escolar quanto para o desenvolvimento do esporte, para tentarmos traçar um sistema de desenvolvimento a longo prazo, pensando e levando em consideração que a iniciação do esporte ela começa na escola, né? A gente viu aí, tem algumas questões que você trouxe, e tem conteúdos que vão além da modalidade e que são premissas para o desenvolvimento de qualquer uma. E aí a gente está falando de conteúdos procedimentais, atitudinais, e que eu desenvolvo a ideia de desenvolver isso na escola para poder atuar no esporte. Então, Amanda, eu acho que, na verdade, a escola é uma parte, né, da educação física, esportiva, enfim, né? E uma das questões, quando eu analiso as propostas, é que a gente não vê uma interface realmente com políticas de esporte, de lazer. E as propostas, elas também não citam como elas deveriam se relacionar, como a escola se relacionaria com a comunidade, não só no ponto de vista da nossa área, mas de outras áreas também. Eu acho que políticas de cultura, de esporte, de lazer, elas deveriam estar bem integradas com as políticas de educação. E eu acho que essa ideia de você ter um trabalho em rede para pensar a educação pelo esporte em ambientes não escolares é fundamental. Eu acho que você também teria uma diretriz que envolveria a política de esporte, de lazer e educação não formal, e que teria uma comunicação com a escola. Eu, particularmente, defendo que a educação física escolar ela não pode acontecer apenas aquelas 2 vezes por semana de 40 a 50 minutos. Ela acontece no recreio, ela acontece na entrada, na saída, ela acontece em situações em que eu faço trabalho de parceria com a família. Então, eu tenho alguns exemplos de projetos que a gente tem feito, principalmente na educação infantil, nas primeiras séries do ensino fundamental, nessa visão de que a educação física não é só aula, né? E que eu acho que a escola tem um papel muito além da educação, né? Como um centro de cultura, na verdade, e de diálogo com outros âmbitos da cultura que deveriam estar mais bem organizados. Obrigado. Bom, a minha questão, eu queria saber um pouquinho assim, a percepção de vocês, depois da fala do David, né, que ele trouxe para a gente o conceito desses modelos pedagógicos. Como que vocês percebem esses modelos dentro da realidade da educação física escolar nossa na atualidade? Então, a Isabel trouxe para a gente um panorama mais genérico de como os estados brasileiros organizam essa educação física. Isabel, você consegue perceber a possibilidade dos modelos pedagógicos nesse contexto? E para a Carol, um pouquinho de como que ela percebe nessa possibilidade do coletivo de autores, né, qual que é a relação dos modelos pedagógicos? Acho que é muito mais uma pergunta para mim, né, uma resposta individual. Como que vocês percebem essa relação? Bom, na verdade, acho que eu preciso compreender melhor a conceituação do modelo pedagógico. Mas, numa resposta inicial, talvez eu dissesse o seguinte, principalmente do ponto de vista escolar,
a educação física, ela vai tratar com esses significados. E esses significados, na verdade, eu considero como sendo o eixo central para organizar dentro desses modelos pedagógicos. Então, se você propõe um modelo pedagógico, como foi falado pelo David, cooperativo, ou da saúde, então, qual é o conteúdo que vai dar o tom de que isso é da educação física? São esse conjunto de relações humanas que foram corporificadas nessas diversas práticas corporais e que a gente está propondo como uma primeira sistematização aquelas 3 relações. Eu diria assim. Se a gente pensar, é como se o conteúdo, dança, luta, jogos, que ele passava, né? Até a Isabel mostrou em alguns currículos, ele é o cerne, é como se o modelo pedagógico mudasse para o foco na aprendizagem, no que a gente espera que o aluno aprenda, né? Que é o que o David chamou de learning outcomes, né? Então, o que o nosso aluno precisaria aprender. E acho que nesse sentido o modelo pedagógico que a Carol mostrou não foca no jogo ou na luta, mas foca no que nessa teia de sentidos e significados do que ela tentou defender e mostrar pra gente. Acho que é um pouco assim que eu pensei. Eu acho que diria que foca no jogo e na luta, mas na ideia, como no exemplo do xadrez, de entender qual é a estrutura ali que nem sempre está visível, que não está só na regra, que não está só no conjunto de movimentos corporais, mas que isso, eu considero assim, é o nosso conteúdo. Agora, não adianta só listar o nome, jogo, luta, dança, isso não ajuda a organizar como a gente propõe como conteúdo. Bom, eu acho também que precisaria amadurecer melhor, conhecer um pouco melhor a ideia dos modelos que o professor traz, para poder fazer essa relação com as propostas do Brasil. Mas o que me tocou na fala dele, que acho que é uma questão que para mim é muito forte na listagem de conteúdos que as propostas trazem, que é essa ideia de que eu vou trabalhar cada tema por 4 ou 5 aulas, né, que é um problema. E que, veja, já é um problema quando você tem 4 modalidades esportivas, o quarteto fantástico, né, o handebol, vôlei, futebol e basquete, e mais o atletismo, vamos lá, né? Mas que fica um problema maior ainda quando você coloca todos esses outros eixos. Porque se você for pensar num ano de escolaridade, a proposta lá de Curitiba, né? Ali é ciclo, mas digamos, numa série. Eu tenho 80 aulas por ano. Pensando que eu não interrompi nenhuma aula por manifestações, ou por festa junina, ou enfim, mil outras coisas, né? Eu tenho 80 aulas. E eu teria 20 aulas para cada eixo, pensando em 5 eixos. E aí eu tenho que trabalhar da luta, 1000 lutas. Enfim, é totalmente inviável. Eu vou dar para o aluno o que eu vejo em muitos currículos. Ele vai saber que o karatê existe, que o judô existe, mas ele não vai entender o significado. Nem se perguntar, bom, por que todas as culturas humanas produziram práticas corporais de luta? Talvez essa seja uma questão. Então, eu acho que pensar no foco do que eu quero que o aluno aprenda, nas competências que ele tem que desenvolver, e não no conteúdo em si, principalmente numa visão de conteúdo que não trabalha esse significado, mas que acaba indo por uma visão bastante equivocada do meu ponto de vista, que é o aluno saber detalhes das regras ou do nome dos golpes do judô. Ele pode saber, legal que ele saiba, mas eu não vou dar conta de ensinar todas a cultura corporal, 80 aulas por ano, durante, enfim, ensinar o objetivo. Então você vê, por exemplo, o caderno do aluno da proposta do Estado. Tem exercícios de fixação do conteúdo que perguntam detalhes da regra, do nome, da roupa. Quer dizer, é maluco, porque na verdade esse não é o objetivo. É o aluno poder pensar essa cultura corporal pelo significado dela. Eu acho que o que a Carol fala é muito forte. E para que ele tem que pensar isso? Por alguma competência educacional que eu quero desenvolver, que é específica da escola. Essa é a grande questão. Talvez os modelos, essa ideia de modelo pedagógico possa ajudar. Mas eu preciso entender melhor isso aí. Já é boa tarde, meninas. Já passamos no meio-dia. O seguinte, acho que desde a fala do David aparece essa tensão entre aquilo que é a tradição da área, né, e essas tentativas de superá-la e de trazer novas propostas.
Aí eu estava pensando aqui agora, acho que a pergunta fugiu totalmente. Entre o novo e o antigo, né? Qualquer coisa assim. Isso acontece no aquário. Peraí, deixa eu recuperar aqui. Posso fazer uma então? Pode. E aí você dá mais. Não, fica aí. Fica aí, você dá uma. Mas, bom, meu nome é André, eu sou de Brasília. Isabel, para você. O professor, ele coloca 4 eixos aqui fundamentais como os desafios, né, de forma bem simples: formação de atleta, promoção da saúde, lazer e a formação do cidadão. Na tua pesquisa dos currículos, você acredita, você verificou que você encontrou esses pontos? Você acredita que a educação física brasileira está dando conta desses desafios ou não? Eu acho que, pela análise das propostas curriculares, a educação física brasileira está mais preocupada com a formação para a cidadania e com as práticas de lazer. Você não vê uma referência ao esporte, principalmente o esporte competitivo. E a questão da saúde, ela também aparece, mas ela não é uma tônica. Ela aparece, eu acho que é um outro objeto de análise, de pegar esses documentos e fazer uma análise de conteúdo do que os documentos entendem por saúde, qual a frequência que a discussão sobre saúde aparece, que é uma análise que eu não fiz. Carolina, queria que você falasse sobre educação física e formação de atleta. Acho que talvez se pudesse explicar o conceito de atleta. Eu acho que a Carol devia fazer isso, ela usar o que ela quiser pensar. Acho que eu colocaria uma questão, que é pensar o que é o esporte. E na minha análise eu estou considerando o seguinte: acho que dá para pensar o esporte, em primeiro plano, como uma instituição, e uma instituição que foi formada historicamente e que possui diversas práticas. E acho que a gente sabe disso, tal movimento de esportivização, então até no meio de vira esporte, confederação, campeonatos, em toda a lista de elementos do modelo pedagógico de esporte. Agora, quando você fala em atleta, na minha leitura, pensando do ponto de vista pedagógico, o que eu penso é um cara, um aluno, conseguindo se desenvolver ao máximo no conjunto dessas práticas corporais. Que não necessariamente significa estar inserido na instituição do esporte hoje, que apresenta, na verdade, mais do que a prática, né? Que é uma instituição que representa determinados valores dados pelo esporte existir como um espetáculo, valores dados pelo esporte existir como um objeto mercadológico, etc. e tal. Então, acho que não é nem demonizar, pelo contrário, o esporte, mas é entender o que tem de humanizador dele. Nesse sentido, eu penso que a educação física escolar tem que contribuir para tornar isso completa, no sentido do máximo rendimento, acho que não tem problema essa palavra, no sentido deles conseguirem se desenvolver ao máximo dentro do que é possível nessas práticas. Obrigada, André, por essa folga. O que eu queria ponderar é o seguinte, né? Tem essa discussão do tradição e do novo, de como é que a gente rompe com modelos tradicionais de ensino, especialmente com a prática esportiva, né? Ou a prática esportivizada da educação escolar. E aí, e toda essa discussão que o David traz sobre essa aprendizagem descontextualizada, e a gente observa, né, a gente reconhece que a educação física escolar tem se esforçado e tem tentado aplicar suas teorias, né, no fazer cotidiano dos professores, bastante embasado, inclusive, por toda essa abordagem da cultura corporal. Mas, por outro lado, a minha análise é de que ela vai se apoiar em modelos tradicionais de ensino,
que acabam gerando a tal da teorização das aulas de educação física, um excesso de exploração de conteúdos conceituais. E aí eu queria que vocês falassem do que vocês pensam, né? Onde é que cabe o corpo e as práticas corporais em si? Acho que o Luiz falou um pouquinho disso quando ele falou da questão da vivência, né? Da experiência primeira como elemento central, né? Especialmente diante da conjuntura que a gente tem da questão da atividade física perder importância na cultura contemporânea, né? De outras culturas se sobreporem à cultura corporal, como essa experiência genuína e de suar, de se expressar corporalmente. Então, como é que é isso, né? Como é que a gente inova apoiado em modelos antigos, né? Como se isso fosse dar maior valor à prática dentro da escola? Eu acho que isso é uma grande questão, realmente, né? Parece que a educação física, na tentativa de se igualar às outras disciplinas da escola, de ter um status semelhante a essas outras disciplinas, ela tem achado que tem que ir para o caminho metodológico que já foi ultrapassado, inclusive, pelas outras disciplinas. Então, não basta eu mudar apenas o jeito de chamar, mas continuar ensinando do mesmo jeito. Então, a gente percebe muito isso na prática, porque o documento, como diz, né, o papel aceita tudo. Então, é muito bonito na fala dos documentos, né, ou assim, a concepção teórica e metodológica, ela vai falar de uma educação física que o aluno é ativo, que considera o que ele pensa, ou um rompimento realmente com as metodologias tradicionais, baseadas no comando, né, que o professor David falou. Mas na prática, o que a gente vê, quando a gente desce um pouquinho mais para o que tem sido produzido a partir dessas propostas, ou quando a gente vai em documentos curriculares, como eu citei para vocês, o Caderno do Aluno do Estado de São Paulo, a gente vê perspectivas metodológicas muito tradicionais, extremamente transmissivas, extremamente tecnicistas, porque elas acabam diversificando o rol de conteúdos que o aluno vai ter acesso, mas numa mesma lógica, que é o aluno reproduzir um maior número de atividades da cultura corporal, né? Aí, assim, puxando um gancho com a outra pergunta do colega lá, eu acho que a escola, ela poderia formar ou ser um espaço de desenvolvimento humano, tanto para o máximo no esporte, na atividade física, como para o máximo na literatura, na arte, na ciência, enfim. Esse é um grande desafio. A gente não pode demonizar o esporte, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter políticas que tenham, cada instituição tenha o seu devido papel, né? Então, digamos, revelar atletas, na minha opinião, não é uma função da escola, né? Trabalhar ou desenvolver atletas, na minha opinião, não é uma função da escola, mas a escola dá o aluno encontrar essa possibilidade dentro da escola é um papel da escola, como ele encontrar também o talento dele para ser um grande poeta, né? A escola tem que desenvolver talentos, ou ajudar na descoberta de talentos, mas não necessariamente se voltar para isso, né? Porque ela vai apresentar o mundo para cada um ter o seu caminho em construir a sua subjetividade. Se a minha subjetividade for encontrar o máximo de desempenho no esporte, eu tenho que ter outros meios de desenvolver isso, né? E aí, enfim. Naquele exemplo que eu tinha falado da luta, né, do karatê, então que é comum, né, ou na dança, então vou trabalhar o circo, melhor ainda. Vou trabalhar o circo, então aí eu vou ensinar um movimento, isso é trabalhar o circo. Acho que isso eu chamaria de uma descontextualização. Você usa a prática como pano de fundo, assim como o David trouxe o exemplo do esporte. Você usa o esporte ou as práticas esportivas como pano de fundo e, na verdade, trabalha a técnica. Ou você usa a luta como pano de fundo, porque você não está trabalhando a relação que faz a luta ser luta, e trabalha, na verdade, os movimentos. E eu concordo com você. Eu acho que nós, como professores e pesquisadores, a gente tem um campo também para conceituar, que é isso da linguagem, né, física, e
assusta pensar que todo o currículo de educação física está inserido, sem maiores reflexões, nessa linguagem. Por que linguagem? O que significa isso? E acho que nessa tentativa de se afirmar, acho que do mesmo jeito como a educação física na academia, na ciência, nos anos 90, ou antes disso, na verdade, para se afirmar como uma disciplina acadêmica, se fez os diálogos com a biologia, com a fisiologia, com a biomecânica, e isso dava o status. Agora na escola a gente também tem que fazer esse papel, então agora a gente tem que estar na avaliação do PISA para dar o destaque na educação física. Ou a gente tem que organizar esses conteúdos formais, na verdade, porque qual é a questão do aluno aprender que no Karatê existem tantas faixas, pode ser interessante, mas isso não, de modo algum é o centro. Isso ele vai no Google, pesquisa e acha, né? Então, por que isso vai ser o centro do trabalho da educação física? E o que ele precisa é isso, é agir com essas relações. O professor precisa conseguir materializar esses significados, na minha concepção, em diversas práticas, para que ele se relacione com isso. E aí a teorização está nisso, de refletir sobre essa ação dele com essas relações. Os instrumentos que ele tem para agir melhor nisso. E aí os conhecimentos que ele tem, são conhecimentos estratégicos, acho que cabe, mas não no sentido de verbalizar, mas de ser uma ação, parte da ação dele. Eu não sei a pergunta. Acho que com relação às escolas, parênteses, talvez por esses anos e décadas de fragilidade da educação física, da escola de maneira geral, nós temos trazido para o nosso discurso metas completamente fantasiosas. A escola nunca na história dela pôde atender essa expectativa de máximo desenvolvimento, rendimento, de nada. A escola é uma das instituições que educam na sociedade, junto com a família, a cidade, as instituições públicas. Uma educação de alta qualidade só vai acontecer se houver uma convergência, ou todos fazendo esse papel. É uma ilusão que a gente está trazendo e aumentada pela nossa fragilidade, talvez, que a gente sente muito frágil na educação física escolar, o que é que ensina, a gente acaba aceitando qualquer tipo de meta, isso vai nos enrolando cada vez mais, cada vez mais. A escola é uma coisa humilde. Ela tem metas grandiosas, tudo, mas é um trabalho muito duro. A gente não tem que pensar no que é ensinável, o que é realmente ensinável na escola. Com relação à literatura, a gente pode ensinar uma pessoa a ler, escrever, introduzir os clássicos da literatura brasileira ou internacional, mas isso não garante que a pessoa vai ser uma boa leitora, que vai ler Guimarães Rosa, que vai ler Machado de Assis, que vai compreender profundamente. Isso é no âmbito do privado, que ele desenvolve em outras esferas também. Às vezes ele está trazendo para a escola uma discussão que não é dela, uma fantasia que só nos enrola e nos afunda mais ainda. Mas é muito. Eu vou fazer para a professora Isabel. Na verdade são 3 perguntas, mas eu acho que elas se relacionam e você já começou a comentar um pouquinho. Se você acha que os professores são formados para ser tão preparados para trabalhar com esse material pedagógico, com as propostas pedagógicas, se a proposta pedagógica não deixa o ensino técnico, mais técnico, e se você conhece alguma proposta pedagógica que foi elaborada por grupo de professores da rede ou das escolas, ou que tenha, na verdade, a participação efetiva do professor de quem dá aula, não de quem só pensa a pedagogia e tal. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente devia pensar assim: a gente não deve formar professores de educação física para saberem usar propostas pedagógicas. A gente deve formar professores de educação física que saibam construir propostas pedagógicas. Então, isso é o principal. E, na verdade, quando eu trabalho isso na graduação, a ideia não é que eles sejam capazes de ler, interpretar e usar, mas que eles, a partir do estudo de diferentes propostas, eles consigam refletir e produzir uma proposta. Logicamente que, em termos de concepção teórica, o ideal seria que o currículo de uma rede de ensino fosse gestado na própria prática e construído na coletividade dos professores e da escola como um todo.
Claro que, do ponto de vista prático, se eu fosse secretária de Educação do Estado de São Paulo, eu não sei como eu faria isso, porque é um desafio dado o tamanho da rede. E aí, se a gente pensar em termos de Brasil, isso é muito complicado, né? A gente teria que ter estratégias para que isso acontecesse. Com ensino à distância, com ferramentas online, enfim, é um grande desafio, mas isso seria o ideal. Porque cada professor, no seu ambiente subjetivo, ele vai fazer a proposta de um jeito diferente. Isso não dá para idealizar que todos vão trabalhar da mesma forma. A nossa questão é como que a gente consegue criar espaços para discutir essas diferentes formas e aproximar o ideal do real. Porque o que a gente vê que a maioria das propostas, elas vêm de cima para baixo. E aí, só para concluir, o professor ele usa como ele quer, né? E não tem um trabalho de continuidade, de formação continuada, de fóruns de discussão, para que o como ele quer se espelhe no como o outro faz e que ele possa mudar o como ele faz. Porque isso é o mais importante, que são os processos de formação continuada. Então, do meu ponto de vista, a proposta curricular ela é importante porque ela dá um parâmetro para a formação e para a discussão. Porque enquanto ela for, a gente imaginar que ela pode realmente uniformizar o trabalho, é ilusório isso. Só mais uma, desculpa. Não, na verdade, existe alguma equipe, se você conhece alguma equipe que trabalha com os professores discutindo o trabalho de formação pedagógica, o que deu certo, o que deu certo. Existe isso acontece? Isso me perguntou também de proposta que foi elaborada pelos professores. Sempre tem uma consulta aos professores. Aquilo, assim, que é uma relativamente antiga, que é de 2004, que foi organizada por uma série de debates, com a rede toda, é a proposta de São Luís do Maranhão, da capital do Maranhão. Que, assim, isso também é muito difícil quando você está fazendo uma pesquisa como a que eu fiz, porque isso pode ser dito no papel, mas não ter realmente acontecido. E o que a gente percebe? Também os professores que participam, porque às vezes há uma convocação para se fazer isso, mas quem participa são aqueles professores que já têm um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento maior. Você tem um recorte aí, né? Eu fiz um trabalho desse tipo durante 5 anos numa rede aqui em Cajamar, no São Paulo. Os professores, a ideia era que eles construíssem, com a minha assessoria, com o meu apoio, com a minha coordenação, essa proposta curricular. Mas o que a gente percebe? Que os professores não estão interessados em fazer isso. Né? E existem alguns problemas práticos de infraestrutura, que é a troca constante de professores. E assim, a solução é a escola, o seu coordenador pedagógico, o seu grupo de professores, discutir essa proposta, fazer uma coisa viva. E lógico que criar âmbitos de discussão entre os pares. Porque a gente também vê hoje nas redes de ensino que o professor de educação física tem uma jornada para discutir planejamento na escola, junto com as outras áreas, que é super importante, mas muitas vezes eles não têm um fórum de debate com os pares. O horário de aula é diferente, nós temos que tirar o professor da escola, fazer isso à noite. Lá em Cajamar isso aí mera tudo, né? Porque, na verdade, a forma de contratação, a remuneração do professor, o tempo que ele tem para discutir, participar realmente, fazer algo genuíno, né, de autoria, é muito pequeno, né? Enfim, uma coisa política também. Uma proposta internacional do estado do Canadá, British Columbia, que foi feita assim, acho que foi afetado no estado de 100 e tantas escolas antes, um processo mais longo, que durou 5 a 10 anos, depois foi feito, reformulado, depois em 15 anos, em que há todo um processo de consulta, até de experimentar a proposta antes de torná-la oficial. Então, acho que tem a ver com essas questões de condições de trabalho e relações democráticas que a gente não avançou muito nas questões das relações democráticas dentro da escola, da gestão da educação no Brasil. Então vai ser sempre difícil de complementar. Mas é possível completamente. Eu sei como é que deve estar agora no Paraná, no estado. Tem um projeto chamado Caderno Folhas, em que os professores que eram os responsáveis por organizar um currículo, uma proposta de educação, não sei como é que chama. Não sei como é que está agora, mas o que eu me lembro era uma organização em que alguns professores eram afastados, não sei se integralmente ou por metade da carga horária, para ser deslocado para a secretaria junto com os professores para pensar isso em si. Era uma coisa rotativa. Cada ano ou cada semestre, para
E esses cadernos estão disponíveis online, então talvez